Olá pessoal, bem-vindos ao canal Marina Bailarina. Eu sou a Marina Montpean e no vídeo de hoje eu vou contar a minha história com o balé para vocês. Bom, tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não tenho a memória de pedir para minha mãe para ela me levar no balé. Então tudo começou por influência da minha família. A minha tia fazia balé, a minha mãe fazia balé, então foi meio que natural. Minha mãe me colocou numa escola de dança, porém nem minha mãe nem minha tia tinham se formado no balé. Então, talvez elas nem imaginassem, né, que eu fosse seguir isso como uma carreira, uma profissão. E aí minha mãe me colocou numa escola perto de casa. E eu acho que na época ela nem tinha noção da escola que ela estava me colocando, e foi uma sorte muito grande para mim, porque ela me colocou na escola da dona Toshiko Kobayashi. Para você que é da área da dança, provavelmente você já conheça, né? Infelizmente ela já faleceu, mas ela foi uma importante maître de dança, de balé clássico aqui no Brasil. Então ela me colocou nessa escola, eu tinha 3 anos de idade, e aí eu fiquei lá dos 3 aos 6 anos. Então eu fiz o baby class, o preparatório, e foi bem interessante porque desde esse momento eu já levava muito a sério. Então às vezes até minha mãe estava grávida da minha irmã, ela falava assim: ah, Marina, vamos faltar hoje, minha mãe estava cansada, minha mãe não dirigia, então a gente ia a pé pro balé. E aí... ai, eu tô emocionada de lembrar disso. E aí ela falava assim: ah, Marina, vamos faltar e tal, né? Hoje a mãe tá cansada. Eu falava: não, mãe, a professora pediu pra gente ensaiar a coreografia. E aí eu levava super a sério. E aí eu dancei. A minha primeira coreografia foi uma coreografia de coelhinho. Então eu acho que muita gente aí que começou o balé bem cedo já dançou também, né? De coelhinho. Então eu dancei de coelhinho, de boneca e de soldadinho. E aí eu fiz 7 anos, eu ia entrar para o primeiro ano e também para o primeiro ano da escola. E aí nessa época os meus pais, eles precisavam fazer uma escolha, né? Minha família é de classe média, então eles precisavam escolher se eles iam investir, né, na minha educação. Ainda bem que eu tive essa oportunidade, eles me colocaram numa escola particular, mas o balé tinha ficado então em segundo plano, né? Como o balé, ele depende, né, de muitos recursos, a gente gasta com figurino, com sapatilha, então mesmo que você faça numa escola municipal, a gente tem vários gastos envolvidos. Então eles preferiram me colocar numa escola particular e deixar que eu fizesse o balé numa escola municipal. E aí, com 7 anos, eu entrei na Escola Municipal de Bailado de São Caetano do Sul, que é a cidade onde eu moro até hoje. E aí, lá na Escola Municipal, eu reencontrei minha professora, que me dava aula lá na escola da Dona Toshi. Ela era professora do Municipal também. E eu comecei os meus estudos por lá. E era bem legal que nessa escola a gente tinha também aulas teóricas, que eu acho que fez toda a diferença na minha formação como bailarina. Então, a gente tinha as aulas de balé clássico e as aulas teóricas também. Eu comecei a usar ponta, eu tinha por volta de uns 9 anos, que foi a época também que eu fui, né, para o meu primeiro festival de dança. Então a Escola Municipal tinha um grupo, eu fiz a minha primeira audição aí, para participar do grupo de dança da escola, e aí eu participei do meu primeiro passo de arte. Então foi bem legal, minha irmã era pequenininha, minha família foi, então esse foi meu primeiro contato, né, com festivais de dança. Então eu participava do grupo da Escola Municipal e ia para os festivais junto com esse grupo. E aí, voltando, eu comecei a usar ponta, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, né, no 3º ano da escola. E aí, quando eu tava no 4º, foi a minha primeira coreografia na ponta. Só que, gente, eu não tenho uma foto para mostrar para vocês dessa minha primeira coreografia na ponta, porque eu devo confessar que foi um trauma, assim, para mim. Eu não gostei daquele figurino. A gente dançou de Bobo da Corte. Então, eu acho assim, que se a coreografia e o figurino forem bem pensados, é bem legal, eu não tenho preconceito nenhum com esse tipo de coreografia, inclusive eu gosto muito, só que infelizmente a escolha do figurino, na minha opinião, e das meninas também da minha turma, não foi muito legal. O nosso chapéu ia para cima e para os lados, enfim, não é uma lembrança que eu goste, que eu tenha foto, então infelizmente eu não vou poder mostrar para vocês porque eu não tenho fotos desse dia, e é verdade. Tô lembrando aqui. Quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu algo que eu acho que foi o divisor de águas, assim, para eu me apaixonar, para eu me encantar mesmo pelo balé e levar cada vez mais a sério. A escola onde eu fazia aula, então a escola municipal, resolveu fazer um festival interno.
Então, as próprias alunas, a gente mesma podia montar uma coreografia e apresentar nesse festival interno. E o grande prêmio desse festival era poder se apresentar no espetáculo da escola. Então, imagine, eu nunca tinha dançado um solo na minha vida e esse festival era de solos, duos e troá, se não me engano, né? Que eram 3 meninas dançando juntas. E aí eu falei, eu vou tentar, eu vou montar um solo. Eu fiz os meus pais irem comigo lá para São Paulo. Na época a gente não tinha Spotify, YouTube, então era uma época bem difícil, assim, a internet estava começando, eu já tenho 30 anos, então eu lembro que eu fiz os meus pais irem comigo para São Paulo. A gente procurou CDs de música para poder escolher uma música. E eu queria, não sei porque eu queria montar um solo espanhol, e aí a gente achou, né, um CD de músicas espanholas clássicas, e aí eu escolhi uma música para montar o meu solo. E aí eu lembro que eu fiquei montando, né, o meu solo em casa, na ponta, eu tava super insegura, e falei, eu vou me apresentar. Me inscrevi nesse festival, fui e eu ganhei esse festival. Então foi o meu primeiro solo, a minha primeira apresentação nas pontas e em solo, né? Foi no espetáculo da escola. Então a partir daí as minhas amigas começaram a me incentivar, algumas não, né? Não vou mentir que infelizmente o balé tem muita competitividade. Algumas amigas me incentivaram muito, outras nem tanto, mas foi o primeiro momento assim que eu me vi dançando um solo e eu fiquei muito feliz. E isso chamou a atenção da diretora da escola, na época, inclusive ela é diretora até hoje, é a Sandra Amaral, e ela me convidou para estudar um pouco mais, né, me aprofundar no estudo do balé clássico na escola dela. Então, quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu comecei a fazer balé em 2 lugares. Então, eu continuei fazendo aulas lá no Municipal, nessa época eu já estava no 5º, no 6º ano, e aí eu comecei também a fazer aulas lá na escola da tia Sandra, que a gente chama ela carinhosamente assim. E aí lá eu tive um contato com o repertório. Até então eu só tinha estudado o repertório nas aulas teóricas, e aí foi lá que eu comecei a estudar variações de repertório, balés de repertório, e aí eu comecei a estudar Paysan. Na época eu dançava Paysan GT, foi a minha primeira variação, e aí eu comecei a ir para os festivais, dançando em conjunto e também dançando variação. Então foi uma mudança, né, bem grande depois desse festival interno, porque aí eu comecei realmente a participar de mais festivais, participar com balés de repertório, e aí que eu comecei a querer estudar mais, aprender, me aperfeiçoar mais. E aí quando eu tinha 11 para 12 anos, por conta dessas apresentações em festivais, eu tive a oportunidade de ir para uma companhia. Na verdade, era uma companhia de estudantes, então vários bailarinos que participavam dos festivais eram convidados a fazer essa companhia. A companhia estável do Maurício era ligada à Promodança, então eu participei pela primeira vez. E aí, gente, foi um choque de realidade, porque por mais que eu tivesse estudado e por mais que eu soubesse, né, a minha variação, eu não tinha aquele volume de aulas. Lá na companhia a gente fazia aula de domingo a domingo, eu tinha aula de contemporâneo, que até então eu não fazia, eu tinha aula de clássico, eu tinha ensaio. Então eu lembro assim que na primeira semana eu chegava na minha casa chorando pra minha mãe. Eu falei, mãe, não aguento de dor, eu tô com dor na perna, eu tô com dor no pé. Então assim, foi algo bem marcante assim na minha vida, porque até então eu não tinha feito tanta aula, tanto ensaio. E foi um choque assim de realidade, porque eu tive a oportunidade de fazer aula com grandes mestres. Então eu fiz aula com Jorge Penha, fiz aula com a Valéria Matos e fiz aula do lado de grandes bailarinos, que hoje são grandes bailarinos de companhias. Então eu fiz aula com a Paula Penacchio, por exemplo, hoje ela é a primeira bailarina do balé do Uruguai. Então eu via aquelas meninas dançando daquela forma tão maduras, tão experientes, e eu pensava, será que um dia eu vou chegar, né, nesse nível? Será que um dia eu vou conseguir dançar igual elas dançam? Então foi, ao mesmo tempo que foi um choque para mim, foi algo que me estimulou a dançar cada vez mais, a buscar fazer mais aulas e conseguir me desenvolver tecnicamente. Mas não vou mentir que eu fiquei um pouco frustrada, porque como eu não era tão experiente, eu quase não dancei as coreografias, eu era sempre o segundo elenco, então eu não dançava as coreografias principais, eu dançava sempre os balés quando alguém não podia dançar ou numa apresentação que não era muito lotada. Então eu fiquei um pouco triste por isso, mas isso me motivou a querer. Eu sou uma pessoa muito competitiva, confesso.
e isso me ajudou a ir buscar mais, a me aperfeiçoar. E aí esse ano, terminando então a companhia, eu lembro que eu dancei Valsa das Flores, alguns balés de repertório. Eu continuei dançando, continuei estudando variações, participando dos festivais, e aí eu tive a oportunidade de dançar com a Camila Pupa. Na época a escola chamava Ilusão e Vida, hoje em dia eu não me lembro, não me recordo o nome da escola, mas eu tive a oportunidade de fazer aula com ela e com outras meninas também que faziam companhia comigo, então por intermédio da Sandra a gente conseguiu, e eu consegui pela primeira vez realizar um dos grandes sonhos meus como bailarina, que era participar do Festival de Joinville. Então, fazendo aulas lá na Camila, nessa época eu fazia aula em 3 lugares, então vai vendo, gente. Eu fazia aula no Municipal, na Sandra e na Camila. Então eu estudava de manhã e aí eu ia pro balé. Cada dia eu tava num balé diferente. Aí depois da companhia, né, eu comecei a fazer cada vez mais aulas, porque eu sabia que se eu quisesse, né, ser uma grande bailarina, eu tinha que fazer muitas aulas aí por semana, muitas aulas ao longo do mês para conseguir me desenvolver tecnicamente. Então eu tinha 13 anos na época, quando eu fui pela primeira vez para Joinville, e a gente dançava o conjunto do Sonho de Don Quixote. Então eu era corpo de baile, a gente tinha as 3 solistas, né, a Dríade, a Kitri e o Cupido, e eu fazia corpo de baile. Mas mesmo assim foi uma experiência incrível, eu gostei muito de dançar lá. Pela primeira vez eu entrei na Feira da Sapatilha, eu dancei naquele palcão de Joinville, e posso dizer que é um grande sonho realizado. Eu tão nova consegui participar desse grande festival. A gente obteve o 2º lugar, e eu não me recordo se teve 1º lugar ou não, porque Joinville também tem esse tipo de... A maioria dos festivais de dança, na verdade, né? Esse tipo de premiação. Então, às vezes você não obtém a nota para 1º lugar, e aí você fica em 2º, mas sem 1º. Então, eu não me recordo se teve 1º ou não, mas eu lembro que a gente ficou em 2º lugar. Aí eu completei 14 anos e entrei no 8º ano da escola municipal. Então, lá o 8º ano era o ano da formatura, e aí eu não conseguia conciliar muito bem, nessa época, tanto os balés, a escola. Então eu e minha mãe, a gente optou por sair da escola da Camila. Eu continuei na escola da Sandra, continuei no municipal, e aí eu concentrei minhas forças e minhas energias para minha formatura no balé municipal. E aí esse ano foi muito legal, porque eu realizei mais um sonho no balé. Eu tinha 14 anos e eu ainda dançava a variação de Paysanne GT, então foram 2 anos aí de estudo, mais ou menos. E a gente participou de um festival de dança em Córdoba, na Argentina. Então eu fui com uma amiga minha, com a Tainá, a gente dançava um duo, né, que chamava Brasileirinho, o que é uma grande ironia, porque a gente foi dançar esse duo Brasileirinho lá na Argentina. Mas a gente foi super bem, a gente tirava fouettes no final, a gente ganhou o 2º lugar. A gente acha que a gente não ganhou o 1º por uma rivalidade aí entre Argentina e Brasil, mas foi bem legal. Eu dancei minha variação também, fiquei em 2º lugar, fui super bem no dia, consegui plantar uns balances, é algo que eu guardo também com muito carinho. Fora a oportunidade de poder viajar, a gente ficou num hotel super legal. E mais legal ainda é que a Prefeitura de São Caetano do Sul incentivou essa nossa viagem. Então a gente foi, até me arrepia pensar nisso, a gente foi representar o municipal, né, em outro país. Então eu lembro que o prefeito da época aqui na cidade de São Caetano incentivou a gente, então ele pagou a nossa viagem e a gente passeou, a gente se divertiu, foi muito, muito, muito legal. É uma lembrança também que eu guardo com muito carinho, até me emociona assim de falar, porque grandes oportunidades da minha vida aconteceram por causa do balé. Ai, eu vou chorar no YouTube. E nessa viagem eu passei por um dos maiores perrengues meus com o balé. A gente sentiu um terremoto lá na Argentina, mas eu não vou contar para vocês essa história, eu vou deixar para um próximo vídeo. Então comenta aqui embaixo se você tem interesse que eu faça um vídeo só com os melhores momentos, os melhores perrengues que eu já passei aí no balé. Então, voltando dessa viagem, eu estava me preparando já para minha formatura. A gente viajou em meados de setembro, eu me formei em novembro, e aí foi bem legal que nessa época os meus pais me presentearam com a sapatilha Gaynor, que foi também um grande sonho realizado, porque a gente sabe que a Gaynor não é uma sapatilha barata, mas várias amigas minhas usavam, eu tinha muita vontade de usar. É uma sapatilha que eu gosto e que eu uso até hoje.
Então eu tive esse sonho realizado também para minha formatura. Na minha formatura eu dancei novamente esse duo do Brasileirinho. Então eu dancei esse duo do Brasileirinho, dancei a variação. Eu lembro que eu dancei 8 coreografias na minha formatura, foi bem corrido esse dia, mas foi muito legal, foi muito emocionante ter os meus pais nesse dia, minha família me prestigiando. Inclusive a minha família sempre me apoiou. O meu namorado me apoia até hoje, então ele que tá aí atrás da câmera gravando agora. Então eu acho que o apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas próximas foi fundamental para que eu realizasse tantos sonhos no balé e a formatura foi um deles. E aí quando eu fiz 15 anos, eu fui para o ensino médio, então a escola começou a cobrar um pouco mais, né, dos alunos. E aqui em São Caetano eu também admirava muito outra escola, que é o AD São Caetano. Então eu ia nos espetáculos delas e eu assistia aqueles conjuntos, eu achava incrível. E eram muitas meninas dançando e eu tinha muita vontade também de fazer aulas em outro lugar, conhecer outras coisas, outras escolas. E aí eu resolvi fazer uma audição lá, né, no AD São Caetano e passei na audição. Então eu tinha 15 anos, eu entrei lá. A minha professora era a Cristina Chimizo. Então eu fiz grandes amigas lá também, a gente ia para festivais, comecei a dançar outras variações, estudar outros balés de repertório. E aí eu continuei estudando as variações, comecei a dançar, a Cris começou a levar a gente para festivais e foi uma época muito legal, que a gente dançava troá de repertório, conjunto livre, variações, então era uma época bem atribulada, a gente dançava bastante coisa e também foi uma época que estava começando o pessoal aqui do Brasil a ir para esse festival de Nova York, para o IAGP. E a Cris decidiu levar a gente para a escola do Ricardo, lá no pavilhão D, o Ricardo Scher, e foi uma experiência muito legal, que eu guardo com muito carinho na minha vida, porque a gente estudou as variações para ir para o festival do IAGP, né, para conquistar uma vaga aí para ir para Nova York com a variação. Infelizmente, eu não obtive a colocação necessária para ir para esse festival, mas vida que segue, continuei fazendo aulas lá com 16 anos e eu guardo com muito carinho essa época, porque eu aprendi muito, estou emocionada de novo. Eu aprendi muito, eu acho que foi um dos auges meus, assim, no balé. Eu acho que foi o meu grande auge, assim, talvez na minha vida. Foi um dos anos mais felizes da minha vida, quando eu tinha 16 anos, porque eu tava muito bem psicologicamente, fisicamente. Tudo bem eu chorar, gente. Mas eu tava muito bem. No balé eu tive oportunidades incríveis, assim. Dancei no Rio de Janeiro, fui pra Joinville. Tentei ir para Nova York, não consegui, mas tudo bem, a gente até passou com um conjunto, já chego nessa parte. Mas eu aprendi muito mesmo como bailarina, fiz amigos incríveis, dancei com o Lucas Lima, com a Manuela, com pessoas que eu admiro muito até hoje, que são bailarinos profissionais, uns já pararam também. Mas assim, eu sou muito grata ao balé, tudo que o balé me proporcionou como pessoa, né, mais uma vez, porque eu acho que essa troca, né, essa admiração, essa troca, esse esforço, né, essa dedicação que eu tenho em tudo que eu faço, eu acho que eu herdei, né, nessa época aí do balé, de tanto esforço mesmo, de tanta disciplina. E aí, então, depois de tudo isso, depois de tantas apresentações, eu fiz 17 anos, ainda estava por lá, e é o ano do vestibular. A escola cobra muito de um lado, o balé me cobrava muito do outro, e essa foi uma época de muitas dúvidas, então eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade, eu estava perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade, eu não sabia se eu ia querer ser uma bailarina, porque, claro, eu sabia das minhas qualidades, mas eu também sabia das minhas limitações. Então, eu sabia que para tentar ser uma bailarina eu precisava fazer muitas audições, talvez até fora do Brasil, e na época eu não tinha condições, né, de fazer isso, condições financeiras, de ficar viajando para a Europa, fazendo audição. Infelizmente, eu não tinha essas condições. E eu também sabia, né, das minhas limitações físicas. Então, por exemplo, o meu joelho não é hiperestendido, eu nunca tive muito colo de pé, perna alta. Então, assim, apesar, eu acho que, né, na época eu girava bem, até, né, conseguia muito mais do que hoje, mas eu também tinha várias limitações físicas que me colocavam em dúvida, né? Será que eu vou ser uma bailarina mesmo? Será que não? E aí eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive com a Fábia Vasconcelos, que era professora lá no clube. Ela virou para mim e falou assim: Marina,
uma faculdade você pode fazer durante a sua vida toda. Ser bailarina, não. Ser bailarina tem uma época, tem um tempo. E eu não escutei o conselho dela. Eu continuei estudando, eu me sentia muito pressionada na escola também. Eu continuei estudando porque na minha cabeça, se eu não entrasse na faculdade também naquele momento, depois da escola, eu não ia ser ninguém na vida, não ia conseguir um emprego. Eu realmente estava muito perdida. Foi uma época mais escura, assim. Então eu saí do auge e aí eu fui para uma época de muitas dúvidas. Então eu fiz o vestibular, passei. E aí, o que eu escolhi, gente? Escolhi educação física. Não escolhi dança na época, porque as faculdades de dança eram longe da minha casa e eu também não quis me especificar tanto, né? Ficar só na dança, eu quis abrir um pouco mais as oportunidades e escolhi algo que eu imaginei ser parecido, assim, com a dança, que tivesse a ver. E aí eu escolhi educação física, passei no vestibular e passei no vestibular da USP. Então eu sabia que essa oportunidade também eu não ia conseguir tantas vezes, porque eu estava com as matérias do ensino médio já frescas na cabeça, né, para estudar tudo de novo, talvez eu não conseguisse essa vaga numa faculdade pública, então eu resolvi abraçar, resolvi ir para a faculdade, resolvi viver novas experiências. Não me arrependo, porque foi pela educação física que eu conheci o meu noivo também, então não me arrependo, não faria diferente. Claro que eu tive muitas decepções, mas também muitas alegrias. Foi nesse momento então que eu decidi que eu não ia ser mais bailarina, que eu ia voltar, né, a minha carreira para um outro lado, para poder ensinar ou dar o suporte que os bailarinos precisam para ter um bom porte físico. Então a gente sabe de todas as lesões que existem, então eu sempre quis aliar os conhecimentos da educação física com a dança. E aí que vem também um dos maiores arrependimentos assim que eu tenho na minha vida. Então, para você que está vendo esse vídeo, saiba que se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, vai lá e faça, porque o não você já tem. Isso eu acabei aprendendo aí com a dor, né? Porque quando eu tinha 18 anos, foi no meu primeiro ano de faculdade, eu não lembro exatamente qual foi o mês, mas eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de faculdade, já estava lá na USP. A São Paulo Companhia de Dança abriu as portas e eles fizeram uma audição no ano de 2008, né, que foi o ano da estreia da companhia. Eles fizeram uma audição para os bailarinos e eu não participei. Então eu lembro que a minha mãe falava: Marina, vai lá, tenta, faz, participa. E eu, por já estar fazendo a faculdade, falei: ah, não, mas já não estou fazendo tanta aula mais. E eu não fui. E eu me arrependo de não ter ido, porque na época o diretor da companhia era o Ricardo, né, o Ricardo Scher, que era uma pessoa que já me conhecia, então a gente sabe a importância dos diretores e das pessoas da companhia também te conhecerem, então por isso que é importante você ir para festival, você mostrar o seu trabalho. Então, lá na companhia eram pessoas que já me conheciam, eu acho que eu teria chances de passar, mas eu nunca vou saber essa resposta porque eu não fui, eu não tentei. Então, outros amigos meus conseguiram a vaga na companhia, alguns estão lá até hoje, outros já pararam, outros mudaram de companhia, estão hoje em companhias contemporâneas ou em companhias fora do Brasil. E eu nunca vou saber se eu teria passado ou não nessa audição, porque na época eu ainda dançava bastante, né? Não tanto quanto eu tinha 15, 16 anos, mas ainda dançava muito mais do que eu danço hoje. Então é um arrependimento que eu tenho, mas como eu falei para vocês, olhando para trás eu não mudaria nada, porque eu também aprendi muitas coisas na faculdade, me desenvolvi como pessoa, como pesquisadora, então muito disso que eu tenho de querer estudar e compartilhar conteúdo também veio da minha faculdade. Então em 2011, com 21 anos, eu me formei na faculdade. Eu continuava dançando, então eu conciliava os estágios, o balé, a faculdade, mas eu já não tinha mais aquele anseio por ser bailarina, então eu já estava mudando o meu objetivo profissional, fazer estágio, que foi quando eu conheci o meu noivo, né, fazer um estágio numa academia, e aí continuava dançando, continuava fazendo as minhas aulas, e aí eu senti, né, o desejo de continuar me aprofundando nessa área. Então quando eu tinha 24, ali em 2014, eu estava formada já há uns 3 anos, eu fui fazer a pós em dança e consciência corporal e foi bem legal também. Eu continuei aí os meus estudos com a dança, então até hoje eu faço cursos, eu fiz essa pós-graduação, eu gosto muito de ler, de colecionar livros com a temática da dança e sempre aliar
o exercício físico com a dança. E virei professora de balé, professora de grupos, então hoje eu sou professora de meninas que vão para festivais, então tudo isso que eu vivi, eu gosto muito de passar para elas, eu me sinto muito feliz de ter a oportunidade de passar para crianças e adolescentes tudo aquilo que eu vivi. Então é algo que fez muita diferença na minha vida e fico muito feliz de poder fazer a diferença hoje na vida delas. Então eu vejo que muitas delas têm essa vontade de ir para festival, de ganhar prêmios, e eu acho que a dança não é só isso também, né? Eu consigo passar para elas todos os valores que eu aprendi ao longo da minha trajetória. E como professora, o ano passado, ano de 2019, eu ganhei uma premiação. Eu fui a melhor coreógrafa de um festival da Ilara Lopes, que é uma grande personalidade também no mundo da dança, e foi muito emocionante também receber esse troféu das mãos dela, então foi um prêmio como coreógrafa. Então também fico muito feliz de ter o meu trabalho por trás, né, sendo reconhecido. Acho que não por trás, né, mas o trabalho não só como bailarina, mas também como coreógrafa reconhecido e premiado. Então fico muito feliz de poder ter colhido isso depois de tanto tempo de estudo. Eu fico muito feliz de ter recebido esse prêmio como coreógrafa e muito feliz de ver minhas alunas desempenhando aí a minha coreografia, dando vida para o meu trabalho. E também, recentemente eu fiz um exame da Royal, depois de formada já há tanto tempo, eu resolvi voltar e fazer um exame para poder me desafiar, para saber, para ter aquele frio na barriga de novo e, claro, para conseguir fazer o CBTS, que é um curso de formação de professores, que é algo que eu ainda tenho vontade de fazer, eu ainda não fiz, mas eu estudo bastante também a metodologia do Royal para um dia conseguir fazer esse curso e poder melhorar e oferecer ainda mais para os meus alunos. E nesse ano aqui de 2020, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele em 2020, infelizmente aconteceu a pandemia, né, mundial, e a gente está num momento em casa, então muita gente começou a fazer aula online, e foi aí que eu resolvi realizar mais um sonho da minha vida, que era compartilhar com vocês coisas sobre o balé. Então eu sempre assisti outros canais, outras bailarinas, sempre segui pessoas no Instagram que falavam sobre essa temática. Eu sempre tinha aquela voz dentro de mim falando, vai, faz, Marina, faz, e eu nunca tinha coragem. Então em 2020 eu me vi quase que obrigada a vir para as redes sociais para poder me comunicar com as minhas alunas. Então se eu não ligasse a câmera, não ligasse o celular, eu não ia conseguir continuar dando aulas. Então foi por conta disso que eu resolvi, falar, não, a hora é agora, eu vou fazer, eu vou compartilhar. E tá sendo super legal a experiência, eu tô gostando muito, eu espero que vocês também estejam gostando de tudo isso. Então hoje, além de continuar, né, como professora, eu gostaria de mostrar para vocês e ser uma professora na internet. Então, passar dicas para vocês, compartilhar a minha história que eu estou compartilhando hoje, compartilhar dicas que eu aprendi aí ao longo do caminho, para que mais e mais pessoas conheçam o balé e para que a gente possa democratizar um pouco mais essa arte que ainda não é 100% acessível para todo mundo. Então, minha ideia aqui é poder compartilhar e poder tornar mais fácil essa linguagem do balé e das bailarinas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado aqui da minha história. Se inscrevam aqui no meu canal, porque aqui eu sempre vou passar dicas e conteúdos de balé, de dança. Não se esqueça de compartilhar também esse vídeo, os meus vídeos com as pessoas que você conhece e com pessoas que você acha que poderiam se beneficiar aqui com as minhas dicas. Muito obrigada por ficar até aqui e até a próxima!